No encontro passado, Manuel, na reunião passada, nós entramos num assunto que eu creio que tem tudo a ver com o que você trouxe para nós agora, né? Eu estava falando, eu sei o texto lá do capítulo 13 de Hebreus, falando sobre o amor fraternal, né, que devemos enfatizar, né, praticar esse amor. E ele começa descrevendo várias coisas da vida cristã. E bem interessante, eu trouxe essa reflexão desse texto e fiz os meus comentários aqui no grupo exatamente para isso, para que a gente tenha essa percepção. O irmão Paulo corroborou com a colocação que ele fez, porque o texto lá ele leva-nos a entender sobre uma certa disciplina, mas com um certo, sabe, tomar algumas decisões. E com certeza eu creio que, como entendemos que fazemos parte do mesmo corpo, mas somos membros, individualmente somos membros do mesmo corpo. Então, por isso nós somos um, porque nós completamos, nós nos agrupamos e formamos esse corpo, né? Ele é formado através de nós. Então, como peças, como membros desse corpo, há algumas questões que são colocadas, e eu penso até de forma diferente, até como outras que estiveram conosco. Ora, por que eu digo isso? Porque quando tem um texto que ele traz para a gente, eu vou até pesquisar esse texto, trazer, ele diz assim, porque Deus é Deus de vivos e não de mortos. E ele está falando de Abraão, Isaac e Jacó. Ué, Abraão, Isaac e Jacó não morreram? Né? Então ele deixou claro, sim, Deus é Deus de vivos e não de mortos. Então ele já mostra assim que, na verdade, aqueles homens não morreram, eles dormem, né? E irmão Paulo trouxe assim, uma ideia bem interessante, porque eu comentei com ele sobre a ideia de algumas colocações que alguns homens de Deus tiveram a revelação e seguiram, como não um peso, mas eles fizeram esse sacrifício. Há tempos atrás, nós, quando falávamos em altares, vamos oferecer altar ao Senhor com o nosso corpo, como sacrifício vivo a Cristo e tal, né? Então a gente levantar pela madrugada para interceder, para adorar, né? E a gente trouxe vários textos motivando a gente a praticar essa adoração nas madrugadas, certo? Mas aí vem a questão, essa revelação foi para quem? A gente tem que fazer isso, né? E aí a gente sai de um peso e acaba sem querer colocando outro. E Paulo foi bem claro e feliz quando ele colocou também que esse irmão Selma eu vejo dessa forma, mas assim, eu posso, por exemplo, a reunião mesmo que nós estamos aqui, a gente tem prazer grande de estar aqui, mas em dado momento eu posso não poder estar, né? E que isso não pese, e que isso não traga para mim como que foi um pecado que eu estou cometendo se eu não participar da reunião por algum motivo, eu precisar me ausentar. Porque mesmo que eu estiver fazendo, além da reunião, eu vou estar em comunhão com Cristo, eu vou estar em comunhão com o Pai, eu vou estar adorando da mesma forma. A diferença é de não estar ligados a vocês bebendo isso que o Senhor está trazendo para nós nesse momento. Mas eu estou participando de outra forma, em outro momento, também crescendo espiritualmente. Então, assim, para mim ficou bem claro isso e eu creio que nós estamos buscando dessa forma. Não rejeitando, Manuel, de forma nenhuma, a ideia do qual você está trazendo para a gente, isso aí que devemos ter essa convicção de que em Cristo nenhuma condenação há. Precisamos ter essa percepção, precisamos ter essa bem enfatizado na nossa mente. Nós temos essa liberdade e ser ousado. Eu estava, inclusive, até olhando um texto aqui que fala isso, entrar com ousadia no Santo dos Santos. E eu creio que é isso, entrar com ousadia é isso. É a gente ter essa liberdade de ter a
a nossa rotina espiritual, porque nós somos espirituais, precisamos entender isso. Quando nós entendemos que submetemos ao senhorio de Cristo e Ele habita, veja que nós estamos trazendo uma situação, uma realidade, né, invocando o ser espiritual de Cristo para habitar em nós. E quando Ele habita em nós, nós nos tornamos a imagem e semelhança dEle. Logo, somos espirituais, como Ele é espiritual. Então, as coisas da carne já não fazem parte mais do nosso contexto, né? Porque se ainda estamos praticando alguma coisa de nós mesmos, ligado ao homem terreno, à velha natureza, é carne. Estamos desenvolvendo o homem carnal, isso nos leva à morte. Mas quando estamos conseguindo trazer o reino espiritual para dentro de nós e praticar, mesmo com a rotina de sempre. Estou indo para o meu trabalho, exercer a minha função, o meu papel, que eu acordei com o meu patrão para cumprir. Estou indo fazer lá com dedicação, com ele. E cheios do Espírito, é maravilhoso ainda, que eu não estou fazendo isso de mim mesmo. É como se, de fato, como o apóstolo Paulo, para fazermos como se estivéssemos fazendo para o Senhor, né? E com certeza os resultados vão refletir isso. Vão refletir essa inteireza de coração, a sinceridade, a fidelidade, a verdade, em fazer a coisa com justiça, com verdade, porque somos novas criaturas. O reino espiritual, ele habita em nós e determina as nossas ações, mesmo estando nesse reino natural, ainda no campo terreno, ainda, talvez, alguém possa dizer, mas você ainda está preso à Babilônia. Não estou preso à Babilônia. Eu faço parte dela, mas nada dela tem em mim. Essas foram as palavras de Cristo Jesus, né? De Jesus Cristo, né? Ainda Jesus Cristo, ele disse, desse mundo, nada dele tem em mim, nada. Mas ele estava no mundo. Ele participou das mesmas coisas que os discípulos. Ele comia, ele bebia, ele ia junto no barco para atravessar o mar, talvez para pescar. Eu creio que ajudou o seu pai José, o seu papai José, né? Que o pai é o Deus Altíssimo. Na marcenaria, lá, construindo móveis, né? Mas ele já vivia a espiritualidade que habitava nele, né? E quando ele foi batizado lá, desceu sobre ele o Espírito, né? Em forma de pombo e tal, e ele foi cheio do Espírito, e ali começou o seu ministério. Mas ele já tinha essa consciência, porque há uma diferença. Jesus, ele já foi criado espírito vivificante. Então, ele mesmo que nasceu do ventre de Maria, mas ele já nasceu espírito vivificante. Ele nunca foi alma vivente. Ele sempre foi espírito vivificante, né? Então, essa vida que operou em Jesus levou ele a cumprir a sua missão lá na cruz, com a mensagem gloriosa da cruz e a redenção do seu sangue derramado, a graça alcançada, enviada do Pai através dele, com esse amor vicário, e ressuscitou, e foi feito Senhor e Cristo. Agora essa mesma conotação que a gente tem que trazer para nós, essa reflexão, e querer isso para nós, e buscar essa vida cristã, essa vida em Cristo, né? E fazer essa conexão do homem espiritual o homem material. Então, ele é revestido, o homem natural, o homem carnal, ele é revestido do homem espiritual. E Cristo habita em nós. E é isso que nós estamos tratando já há algum tempo, esse revestimento, né? E mesmo que o homem natural ele estivesse condenado, porque lá em João, no Evangelho de João, ele diz que eu vim para os meus não me receberam. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, né? E o homem já estava condenado. Mas quando ele viu a luz, que a luz brilhou, ele veio para a luz e ele alcançou a salvação. Mas já estávamos condenados em nossos corpos e delitos, né? Paulo também fala sobre isso. Mas em Cristo Jesus a gente é nova criatura. Então a gente é revestido com Cristo. E esse revestimento
nos livra da corruptibilidade e da mortalidade, nos tornando incorruptíveis e imortais. Então, eu recebi essa palavra semana passada e agora eu também estou fazendo essa soma, né? Ajuntando com aquilo que foi passado sábado passado, com a palavra que veio para nós no estudo, com o Paulo Henrique, eu também falei. Eu creio que nós fomos enriquecidos com aquela palavra e hoje estamos sendo um pouco mais com o que o irmão Manuel trouxe com esse texto e que, assim, Manuel, eu creio que isso é exatamente o que arde no seu coração e que eu também vejo que a gente pode desenvolver mais, participar mais e responder, corresponder para mostrar essa unidade espiritual que nós estamos caminhando, estamos compreendendo o que está sendo colocado aqui. E maravilha. Então foi isso, Manuel, o que eu pude trazer e vi agora com esse texto. Achei glorioso isso e quis trazer também, transformar com o que você trouxe para nós. Amém.